também teve fome, e tu lhe mandaste o pão lá do céu. O povo de Deus chorando deu graça. E nos seus louvores, Deus proclamava. E pela coração também sou teu povo, Você fica passando o carro do lado do outro. Vem carro aí. Vai, vai. Chegando aqui na nossa igreja matriz, desde já estamos convidando a todos para participarem da abertura da festa de Nossa Senhora Aparecida, que se iniciará na próxima quarta-feira, dia 3 de outubro. O nosso excelentíssimo e reverendíssimo Dom Aldo e Tiro Pagotto virá presidir a missa de abertura, que será motivo de alegria para todos nós que compomos a paróquia Nossa Senhora da Conceição Aparecida, celebrar sua primeira festa como paróquia. Então iremos iniciar agora o nosso resumo, para que a gente possa aprender um pouco mais sobre a nossa Sagrada Escritura. Os primeiros livros da Bíblia. O livro do Gênesis, a primeira se dá com a origem do mundo e da humanidade, criação do Deus Todo-Poderoso. O representante do Pentateuco, que hoje estão aqui para se apresentar, é a Legião de Maria e o Apostolado. Dois momentos de estudo e juntos estudaram os 5 primeiros livros. São duas composições que procuram mostrar a importância do homem e da mulher dentro do projeto de Deus. Eles são o ponto mais alto e o centro de toda a criação, feitos à imagem e semelhança de Deus. O segundo ponto que podemos destacar no livro do Gênesis é a origem do povo de Deus. Nesta parte, encontramos a história dos patriarcas, raízes do povo que serão os portadores da aliança entre Deus e a humanidade. Então levantem os cartazes, os nomes, para que todos vejam. O livro do Pentateuco, vamos aplaudir a Legião de Maria, Apostolado da Oração, responsáveis por esses livros. Muito bem. Que Deus abençoe e guarde a todos vocês. Agora pode sair, ver o próximo grupo. O livro do Êxodo narra a ida do povo de Israel para o Egito e a escravidão ali sofrida. Deus chama Moisés e através dele tira o povo do Egito milagrosamente, e em seguida estabelece uma aliança com Moisés e dá ao povo os seus mandamentos, leis, preceitos, ritos e cultos. Quem desconhece a mensagem do Êxodo jamais entenderá o sentido de toda a Bíblia. De fato, a mensagem central do Êxodo é a revelação do nome de Deus verdadeiro, Javé, que é o único Deus, que ouve o clamor do povo oprimido e o liberta para estabelecer com ele uma aliança. O livro do Levítico
Este livro narra as leis dos rituais, as leis sociais, as prescrições, as bênçãos e maldições, os sacrifícios oferecidos a Deus. Era o livro dos levitas ou sacerdotes do povo. Foi escrito depois do exílio na Babilônia, cujo o ideal proposto ao povo exige coerência na aliança que o povo seja santo. Como o próprio Javé é santo, onde temos o mandamento fundamental de toda a ética. Os livros históricos. Há 16 livros históricos na Bibliate, narram a história do povo hebreu desde a entrada na Terra Prometida até os tempos dos Macabeus, já próximo de Jesus, cerca de 150 anos. Apresentantes são os ministros. O livro de Josué. Josué, palmas para o povo! Para os ministros. Josué é filho de Naum e sucessor de Moisés como líder de Israel. O livro de Josué descreve as lutas, a conquista e a posse da terra prometida, e a divisão e posse das 12 tribos. Deus ordena a Josué: ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo, por onde quer que andares. Em síntese, o livro de Josué apresenta a conquista da terra prometida e as instruções para a distribuição das porções desta. O livro dos Juízes. O livro narra as guerras de libertação que começaram com a derrota dos cananeus e termina com a derrota dos filisteus e a morte de Sansão. O Senhor suscitou juízes para conduzir o povo este que o rejeitaram e se voltaram para os falsos deuses. O povo reconhece seu pecado e suplica ao Senhor: temos pecado, faze-nos tudo quanto te parecer bem, porém, livra-nos ainda esta vez, te rogamos. O livro de Juízes é um testemunho de fidelidade de Deus. Mesmo se somos infiéis, Ele permanece fiel. Palmas para o grupo de ministros. A comunidade Emanuel apresenta o livro de Ruth. O livro de Ruth conta a bela história de Ruth, a moabita que desposou Boz, israelita, e dos quais nasceu Obed, o pai de Jessé, que foi o pai do rei Davi. A finalidade do livro é transmitir uma história edificante sobre as origens da família de Davi, que teve então entre os seus antepassados uma moabita, isto é, um membro que não era do povo judeu, e até seu inimigo. Isto já ensina a universalidade da salvação preparada por Deus para todos os homens. O mesmo se dá com o livro de Jonas, Mateus, na genealogia de Jesus. Faz questão de citar Ruth para significar: ele não é apenas filho de israelitas e salvador não só dos judeus, mas de todos os homens. Palmas para a comunidade de Emanuel. O grupo Resgatai. O grupo Resgatai apresenta os livros de Samuel e os livros dos reis. Samuel e Crônicas, livro das Crônicas. Samuel narra as histórias de Samuel, o último dos juízes do rei Saul e do rei Davi. Continuam as narrações contidas no livro dos juízes e cobrem um período da história de Israel. Samuel, o último dos juízes, foi incumbido por Deus para sagrar o primeiro rei de Israel, Saul. Livro das Crônicas. Formam com os livros de Esdras e Neemias um bloco homogêneo chamado de obra do cronista. Narram as histórias de Israel,
repetindo ou completando o que já foi narrado em Samuel e Reis, mas com a perspectiva ainda mais religiosa. Trazem uma tabela genealógica desde Adão até Davi, a história do rei Davi, de Salomão e dos reis de Judá, e procura dar um significado teológico aos acontecimentos narrados. Palmas ao grupo resgatário. O livro dos reis. Legião dos homens. Legião dos homens. Maria, mãe dos homens. Legião de Maria, homens. Os livros dos reis narram a história dos reis de Israel, Saul, Davi, Salomão, e vai até o exílio para a Babilônia. Narra a construção do templo por Salomão, a separação das 12 tribos de Israel em 2 reinos rivais, Samaria e Judá, e conta, entre outras coisas, a queda de ambos os reinos, a destruição de Jerusalém, a história de Elias, Eliseu, a reforma de Josias e a destruição de Jerusalém pelos babilônios. O livro cobre cerca de 400 anos de histórias de Israel. Começa com os últimos dias de Davi e vai até a libertação de Jeconias, rei de Judá, detido na Babilônia. O livro conta a história dos 2 reinos de Israel separados e rivais. Apresenta os 12 reis de Judá, todos da descendência de Davi, e os 19 reis da Samaria, pertencentes às 9 dinastias diferentes. Palmas para o grupo Legião dos Homens masculino. Legião de Maria, desculpa. A comunidade Lírio do Vale apresenta o livro de Esdras e o livro de Tobias. O livro de Esdras são do mesmo autor das crônicas e contam as histórias desses personagens importantes que restabeleceram a restauração religiosa e moral de Israel após o exílio da Babilônia. Narram a construção e a dedicação do templo, a reconstrução das muralhas e da cidade de Jerusalém. É o tempo dos profetas Ageu, Zacarias e Malaquias. Foi o renascimento do judaísmo após o exílio a partir de Judá, que volta do exílio, e daí nascerá o Messias. Por isso Esdras é chamado o pai do judaísmo. O livro de Tobias é lido como um livro histórico de gênio sapiencial de forma didática. Fala da vida familiar e suas aventuras. Fala do temor a Deus, a piedade, as boas novas, a justiça, a proteção de Deus para com seu povo, tendo como centro o casamento de Tobias. Palmas ao pessoal da comunidade do livro do Vale. Nossa Senhora de Guadalupe, se Deus quiser. Os representantes do Sagrado Coração de Jesus e Coração de Maria, que apresentam o livro de Judite e o livro de Esther. O livro de Judite narra a ambição ilimitada do rei Nabucodonosor e de seu general Holofernes, que provoca uma verdadeira guerra mundial 2 séculos antes da época cristã. A partir de então, o povo judeu foi assolado pelo medo e pelo terror, temendo a destruição de Jerusalém e do templo do Senhor, o que acarretou um sentimento de revolta e vingança. Porém, o povo permanecia fiel, resistente e piedoso, como também confiante na proteção de Deus. O livro de Esther narra a história de uma judia escolhida para ser rainha, moça de belo porte e de agradável aspecto, que era filha adotiva de Mardoqueu. Este último vivia na fortaleza de Susa, onde o rei era Assuero, que reinava desde a Índia até a Etiópia. O rei, tendo sido enganado por Amã, que havia sido promovido ao trono mais elevado que de todos os príncipes do seu reino, decretou então o extermínio de todos os judeus, pela intercessão da rainha.